Três evangelhos dos quatro que temos no Novo Testamento são evangelhos semelhantes. Eles são Mateus, Marcos e Lucas. E muitas vezes os encontros de Jesus com alguém que era carente da palavra de Deus, muitos destes encontros são citados nos três evangelhos, portanto Mateus, Marcos e Lucas. E os estudiosos nos lembram e demonstram que de fato o evangelho de Lucas é o mais rico deles, nesta questão dos pormenores a respeito dos encontros de Jesus. No capítulo 18 do evangelho de Lucas, a partir do verso 18, nós temos a história de um homem rico, que no outro evangelho é chamado de o jovem rico. E o texto afirma: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse: falta-te ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na futura a vida eterna. Este texto tem mensagens muito especiais para nós, porque mostra claramente que este homem rico, o jovem rico, se seguirmos o evangelho de Mateus, este jovem rico tinha necessidades espirituais. E quando ele fez a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Isto equivale a dizer: o que farei para entrar no reino de Deus? Isto é, o que farei para que Deus tenha domínio sobre a minha vida e eu experimente os resultados deste domínio numa vida de qualidade? É muito interessante que ele chega com suas necessidades e é muito claro a respeito da necessidade que tem, do desejo que tem de experimentar vida eterna ou experimentar o reino de Deus. Também é muito interessante que Jesus responde, mas Jesus responde comentando a questão de lhe ter chamado Jesus mesmo de bom. Naturalmente que não devemos imaginar que Jesus não sabia ou não queria demonstrar que ele era bom. Mas ele perguntou para o jovem e, respondendo para o jovem, ele disse assim: não há nenhum bom, nenhum bom. E isto é uma referência ao pecado dos homens, referência a outros textos das Escrituras Sagradas no Novo Testamento, onde ensino que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos da bênção que é ter Deus como Senhor de sua vida. A resposta de Jesus Cristo para aquele interesse do jovem rico, ou do homem rico, é que ainda faltava alguma coisa. E Jesus diz claramente o que é que faltava. Ele diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Ele ficou muito triste, porque era rico. O jovem, ou o homem rico, ficou triste, porque ele era um homem muito rico e, de fato, ele era vítima ou não. O fato é que ele era idólatra dos seus bens, ele era tomado de prazer pelos bens que possuía. Todo homem, naturalmente, tem necessidade de Deus, mas a necessidade de Deus que este jovem tinha a ver com o fato de que ele tinha
algo mais precioso na vida dele do que o Senhor Deus. Quem sabe este era um homem, como tantos mesmo em nossos dias, deslumbrado com as suas riquezas. Jesus Cristo, em um outro texto do mesmo Evangelho de Lucas, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. E especificamente no texto de Lucas 16, verso 13, ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E era o caso deste homem rico. Ele servia às suas riquezas. Aquele que serve às riquezas geralmente nem aproveita tão bem as suas riquezas, porque a sua preocupação tem apenas uma direção. E a vida de qualquer homem, para ser equilibrada, não pode ter apenas um foco em coisas materiais como este homem tinha. A verdade é que, com esta experiência de Jesus, na presença dos seus discípulos, os discípulos ficam impactados. Provavelmente eles também tinham alguns desejos íntimos e muitas vezes não revelados, e alguns entendimentos a respeito do que era uma pessoa abençoada, não é? Como hoje há pessoas que ainda imaginam que a pessoa abençoada é a pessoa rica, a pessoa feliz é a pessoa rica, a pessoa realmente dentro da vontade de Deus é aquele que recebe estas bênçãos materiais de Deus. Pedro, falando como geralmente ele é o que fala pelos discípulos, ele diz então, se ele não pode ser salvo, quem poderá ser salvo? E Jesus então traz uma lição tão preciosa, ele diz assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Jesus continua na mensagem dizendo que é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí há algo que é dito por Jesus Cristo que era entendido como uma nota de humor na palavra de Jesus Cristo. Inclusive, é interessante que alguns escritores há muito tempo têm escrito a respeito do humor de Jesus, aproveitando provérbios ou afirmações que eram relativamente comuns no tempo de Jesus Cristo, que traziam assim uma ideia jocosa a respeito da experiência de alguém, e muitas vezes no meio deste humor, o humor revelava algum aspecto trágico da vida. Neste caso, Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A ideia é a ideia de impossibilidade de entrar, mas a impossibilidade mediante a negação de Deus e a aceitação de um outro poder na sua vida, um outro ídolo na sua vida. Então, nós observamos que Jesus termina esta sua palavra dizendo que, ainda que deixemos aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá status ou qualquer outra coisa, nós receberemos da parte de Deus muito mais quando nos relacionamos com Ele, da maneira como prescrita na palavra do Senhor. E é importante levarmos a consideração o que Jesus diz neste caso. Ele diz assim, eu digo a verdade. Este digo a verdade é uma maneira muito enfática de dizer isto é verdade. Na língua grega, isto era uma afirmação de Jesus Cristo muito comum no Novo Testamento, que em grego é assim, amém, amém, lego rumi, assim vos digo verdadeiramente, é muito enfático. Ele diz, assim vos digo verdadeiramente que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Em lugar nenhum das Escrituras existe a negação de que nós não recebemos bênçãos aqui, quando cumprimos a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Não há negação disto. Nós recebemos aqui muitas bênçãos. Eu, quando tenho pregado e conversado a respeito deste assunto, eu gosto de lembrar a história de um pregador famoso aqui no Amazonas, aqui em Manaus, chamado Frederico Orr. E ele muitas vezes visitava países da Europa e era recebido por hospedeiros muito famosos e ricos, inclusive. E ele diz que esta palavra de Jesus, de que nós recebemos aqui muito mais quando nós levamos a sério a obra do Senhor e nos dedicamos a Ele, ele diz que às vezes ele estava num palácio e o dono daquele palácio, que o havia convidado, dizia assim,
Dr. Frederico Orr, tudo isto aqui é seu. Então, quando ele pregava, ele dizia, olha, esta palavra tem se cumprido, inclusive, na minha vida. Mas o fato é que bênçãos materiais são bênçãos especiais de Deus para os homens. Mas seria muito limitado se as bênçãos de Deus tivessem apenas a ver com esta vida, deste lado da eternidade. O que Jesus está dizendo, como resposta para Pedro a respeito da questão de ter deixado alguma coisa para servir ao Senhor Jesus, ele está dizendo que recebe sim, deste lado da eternidade, bênçãos, e as bênçãos são de toda sorte, mas bênçãos materiais, mas receberá também bênçãos especiais na vida eterna. Vida eterna tem a ver com o futuro eterno da vida humana. É interessante pensarmos nisso, porque em nosso tempo há quase que uma negação das bênçãos futuras. Na linguagem evangélica antiga, nas bênçãos do porvir, daquilo que virá quando nós passarmos desta vida. E pensando bem, apesar de ser um assunto evitado por muitos, a nossa convicção plena, por causa da palavra de Deus, é de que a nossa vida não é limitada a estes anos curtos que nós vivemos aqui. Quando a vida passar, nós voltaremos para Deus, nós estaremos com Deus seguros quando temos Jesus como Senhor da nossa vida, e nós continuaremos a receber muitas bênçãos, incontáveis bênçãos, que não são entendidas por nós, porque a própria palavra de Deus diz que ouvido não ouviu, nem olho viu as bênçãos que estão preparadas por nós. Estas bênçãos são estas bênçãos a que me refiro, as bênçãos futuras. Por causa das promessas de Deus, vamos de fato nos dedicar a Deus enquanto há tempo, porque a noite vem, quando nós não podemos mais trabalhar.